A Serra da Canastra, em Minas Gerais, é um lugar onde a natureza fala mais alto do que os homens. Montanhas que se erguem como muralhas antigas, rios que cortam a terra em silêncio e ventos que carregam segredos. Foi nesse cenário imenso e indomável que, em março de 1995, uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. O que começou como uma viagem de férias, o primeiro descanso planejado em muitos anos, terminou envolto em mistério, dor e silêncio. Durante 4 anos, ninguém soube o que realmente havia acontecido com João, Maria, Carlos e a Ana Paula Ribeiro. Até que o tempo, incansável, trouxe de volta um fragmento de verdade escondido nas entranhas de uma caverna solitária. Dentro de sacos plásticos pretos, repousavam os restos de uma história que nunca deveria ter terminado assim. Bem-vindos ao Arquivo do Tempo, o canal onde as histórias esquecidas são contadas novamente. Aqui, sopramos a poeira dos anos para revelar tragédias que o mundo tentou silenciar, mas que permanecem vivas na memória daqueles que ainda esperam respostas. Histórias em que o tempo é mais do que um relógio, é um personagem, um juiz silencioso, um guardião cruel que escolhe o que será lembrado e o que será apagado. Hoje, vamos viajar até as estradas sinuosas da Serra da Canastra, onde a família Ribeiro sonhava apenas com alguns dias de descanso e acabou mergulhando em um pesadelo que atravessaria décadas. Este não é apenas o relato de uma perda, mas o eco de uma ausência que nunca deixou de ressoar. O mistério começa aqui, onde a chuva se mistura com lágrimas, e o vazio das montanhas guarda mais do que simples silêncio, guarda segredos. E é sobre isso que vamos falar. João Ribeiro tinha 43 anos quando decidiu que era hora de oferecer à sua família um presente simples, mas precioso: alguns dias de descanso longe da rotina. Depois de décadas dirigindo caminhões pelas estradas poeirentas do Brasil, ele finalmente havia se aposentado. O corpo cansado ainda guardava a memória de noites intermináveis na boleia, mas o coração se enchia de esperança ao imaginar a possibilidade de ver o sorriso dos filhos diante da imensidão da Serra da Canastra. Para João, aquele não era apenas um passeio, era a promessa de um recomeço. Maria, sua esposa, era professora numa escola municipal. Aos 38 anos, dedicava-se aos alunos com a mesma paixão que oferecia à família. Conhecida no bairro pelo jeito firme e doce ao mesmo tempo, ela sonhava em mostrar às crianças um mundo maior do que as paredes da sala de aula. Talvez, pensava, aquela viagem fosse também uma oportunidade de ensinar aos filhos a beleza da natureza e o valor de estar juntos, longe das distrações da cidade. Para Carlos, o primogênito, tinha 16 anos. Era um adolescente em formação, dividido entre o entusiasmo de um jovem atleta, jogava futebol em um time amador e já despertava olhares atentos de treinadores locais, e as incertezas de quem ensaiava os primeiros passos em direção à vida adulta. Para ele, a viagem representava algo entre aventura e fuga. Aventura por explorar lugares desconhecidos. Fuga por afastar-se, mesmo que por poucos dias, da pressão dos treinos e dos estudos. Ana Paula, a caçula, com apenas 12 anos, carregava a doçura da infância e o brilho da curiosidade que parecia nunca se apagar. Apaixonada por livros de histórias e fascinada por cavernas, rios e animais, ela via naquela viagem uma espécie de conto real, em que a família seria a protagonista. Para ela, cada curva da estrada prometia um segredo a ser descoberto. Era março de 1995, quando a família Ribeiro deixou Belo Horizonte. O carro estava carregado de malas modestas, sanduíches preparados por Maria e um pequeno rádio que João insistia em levar consigo. Naquele tempo, não havia GPS, e o mapa dobrado no porta-luvas seria a bússola da família. O destino? A Serra da Canastra. Famosa por suas paisagens grandiosas, por suas estradas sinuosas e, sobretudo, pelo Parque Nacional que abrigava cachoeiras e formações rochosas de tirar o fôlego. A viagem, a princípio, foi tranquila. No banco traseiro, Carlos colocava fones de ouvido e Ana Paula observava a paisagem com olhos arregalados, comentando a cada novo detalhe. Maria, no banco da frente, tentava organizar os trajetos e os pontos de parada. João,
firme no volante, parecia rejuvenescido pela promessa da aventura. Havia risos, havia expectativa, havia futuro. Mas, como tantas vezes acontece com histórias que parecem nascer destinadas à felicidade, o destino havia preparado uma curva inesperada. Quando se aproximavam da região montanhosa, o tempo começou a mudar. Nuvens pesadas surgiram no horizonte e em poucos minutos a chuva caiu com fúria, transformando a estrada de terra em um caminho escorregadio e traiçoeiro. O vento uivava como se quisesse adverti-los, mas não havia volta fácil. A estrada estreita não permitia retorno, apenas avanço cauteloso. As horas passaram e a tempestade parecia não dar trégua. A família decidiu parar em um ponto de descanso improvisado, mas a estrada já não oferecia referências seguras. João guiava o carro com atenção, buscando um lugar onde pudessem esperar a chuva passar. Foi quando, entre curvas e aclives, avistaram uma abertura na encosta, uma gruta natural, escura mas suficientemente ampla para abrigá-los. O carro estacionou diante da entrada da caverna. As crianças, nervosas e curiosas, desceram correndo para observar. Maria segurava a bolsa junto ao corpo, apreensiva. João, com a calma de quem já enfrentara muitas estradas e chuvas em sua vida, tranquilizou-os. É só por algumas horas, logo a tempestade vai passar. Eles entraram na caverna, o eco de seus passos misturava-se ao som da chuva que batia lá fora. Ali dentro, encontraram refúgio. Não sabiam, porém, que também estavam entrando em um mistério que levaria anos para ser parcialmente desvendado. Do lado de fora, a tempestade continuava. Do lado de dentro, o silêncio da pedra parecia engolir o tempo. A escuridão cercava a família Ribeiro, como se a Serra da Canastra tivesse decidido mantê-los consigo. E assim, naquela noite chuvosa de março de 1995, os Ribeiro desapareceram do mapa. As horas viraram dias, os dias viraram semanas. Quando não retornaram, os vizinhos começaram a se preocupar. Os familiares procuraram notícias, mas no rastro da serra, o que restava era apenas o vazio. O carro, a família, seus pertences. Tudo havia sumido. A ausência se tornou presença, a presença do inexplicável. E é nesse ponto que a tragédia começa a se expandir, transformando-se não apenas em uma perda familiar, mas em um enigma que ecoaria por anos. Quando essa história aconteceu, ela te lembrou de algo ou você já se deparou com uma história semelhante em algum lugar? Por favor, conte para mim e para todos na seção de comentários aqui embaixo. Nos primeiros dias após o desaparecimento da família Ribeiro, ninguém quis acreditar que algo grave pudesse ter acontecido. Era comum, em viagens longas pelas estradas do interior de Minas, enfrentar imprevistos. Um pneu furado, um desvio inesperado, uma parada não planejada. Mas, à medida que os dias se transformaram em silêncio e o telefone da casa permanecia mudo, a preocupação se converteu em medo. Foram os parentes mais próximos que primeiro acionaram a polícia. Os irmãos de João insistiam que ele era experiente em estradas, conhecia atalhos e sabia lidar com chuvas repentinas. Maria, por sua vez, era metódica demais para não avisar caso houvesse um atraso. O desaparecimento dos quatro, ao mesmo tempo, parecia improvável demais para ser apenas descuido. A notícia rapidamente se espalhou entre vizinhos e amigos. Pequenos grupos começaram buscas improvisadas, percorrendo trechos da BR-262 e das estradinhas de terra que levavam à Serra da Canastra. As pessoas se uniam por solidariedade, mas também pela angústia de imaginar que toda uma família pudesse ter se apagado sem deixar sinal. Logo, as autoridades locais foram envolvidas. Viaturas da Polícia Militar e equipes de bombeiros iniciaram patrulhas pela região. Helicópteros chegaram a sobrevoar áreas mais abertas do parque, enquanto guias locais conduziam policiais por trilhas de difícil acesso. A serra, no entanto, parecia guardar seus segredos. A vastidão das montanhas, os vales profundos e as cavernas escondidas formavam um labirinto natural, impossível de ser vencido em poucos dias. As primeiras pistas encontradas foram ilusórias. Uma família de turistas afirmou ter visto um carro semelhante ao dos Ribeiro próximo à entrada de um vilarejo.
mas ao checarem, nada foi confirmado. Outro morador disse ter ouvido vozes e gritos durante a tempestade, mas os sons da chuva e do vento podiam facilmente enganar os ouvidos humanos. Enquanto isso, a imprensa local começava a noticiar o caso. Manchetes surgiam em jornais de Belo Horizonte. Família desaparece em viagem para a Serra da Canastra. Repórteres tentavam entrevistar os familiares, que falavam em lágrimas sobre a dor de não saber, sobre o vazio de não ter nem mesmo um corpo para velar. O tempo passava. Os dias de busca se tornaram semanas. Cães farejadores foram levados até a região, mas o cheiro da chuva lavava qualquer vestígio. O carro da família, um veículo comum e sem características chamativas, parecia ter sido engolido pelas estradas de terra. As esperanças diminuíam a cada dia. As autoridades, pressionadas, começaram a levantar hipóteses. Poderia ter sido um acidente em algum penhasco escondido pela mata fechada? Teriam se perdido e caminhado sem rumo, vítimas de exaustão ou hipotermia? Ou, mais perturbador ainda, poderiam ter cruzado o caminho de pessoas envolvidas em atividades ilícitas, tão comuns em áreas de difícil acesso? Para a família e para a comunidade, as perguntas eram ainda mais cruéis. O que acontecia com Carlos, o jovem cheio de sonhos, e Ana Paula, a menina que carregava livros e curiosidade, estaria em algum lugar pedindo ajuda? A ausência dos Ribeiro transformava cada silêncio em tortura. No auge da mobilização, mais de 100 pessoas participaram das buscas, incluindo voluntários, moradores locais, policiais e até militares. Mapas eram riscados com canetas vermelhas, marcando áreas já exploradas. Mas, a cada círculo concluído, a frustração aumentava. Era como se a serra zombasse do esforço humano, escondendo a verdade sob sua vegetação densa e seu relevo traiçoeiro. Depois de 2 meses, os recursos começaram a escassear. Helicópteros custavam caro, os cães precisavam ser deslocados para outros casos, e a imprensa já começava a voltar sua atenção para novos acontecimentos. A tragédia dos Ribeiro, que no início mobilizara manchetes e corações, começava a perder espaço. Para a polícia, sem provas de crime e sem vestígios concretos de acidente, o caso ficou em suspenso. O termo oficial era desaparecimento sem causa determinada. Mas, para quem amava aquela família, a realidade era outra. Era o começo de uma espera infinita. As buscas oficiais foram encerradas após 3 meses. As não oficiais, porém, nunca acabaram de fato. Parentes ainda percorriam estradas, perguntavam em vilarejos, mostravam fotografias desbotadas. João sorrindo ao lado do caminhão, Maria segurando um bolo de aniversário, Carlos de chuteiras, Ana Paula com um livro apertado ao peito. Eram lembranças transformadas em cartazes de súplica. No fundo, ninguém queria admitir o que parecia inevitável. A Serra da Canastra havia engolido os Ribeiro. E o tempo, implacável, começava a fechar as portas da esperança. O tempo, que no início era apenas inimigo, logo se tornou companheiro cruel para os que ficaram. A cada dia sem notícias, a ausência dos Ribeiro crescia como uma sombra que não podia ser afastada. Não havia corpo, não havia confirmação, apenas o vazio, e nesse vazio, os familiares aprenderam a sobreviver. Os pais de João, já idosos, viam a aposentadoria do filho como a chance de finalmente tê-lo mais perto depois de tantos anos viajando como caminhoneiro. Mas, em vez de reencontros de cafés da tarde, receberam o silêncio do telefone e a angústia das autoridades dizendo: não temos pistas. Para eles, o tempo parou em março de 1995. Cada pôr do sol era repetição da mesma espera. A mãe de Maria transformou a sala de casa em um pequeno santuário. Fotografias da filha, do genro e dos netos cobriam a parede. Flores eram trocadas semanalmente, mesmo que murchassem rápido demais. Para ela, a ausência não significava morte, significava uma espera sem fim. Muitas vezes, vizinhos a viam sentada na varanda, olhando para a rua, como se esperasse ver o carro dos Ribeiro dobrando a esquina a qualquer momento. Os irmãos de João se dividiram entre esperança e frustração. Um deles acreditava que a família poderia ter sido sequestrada por engano
e ainda estivesse viva em algum lugar. Outro, mais pragmático, dizia que já era hora de aceitar o pior. As discussões, muitas vezes acaloradas, revelavam como a ausência corroía não apenas corações, mas também laços familiares. Entre os amigos, a memória dos Ribeiro tornou-se uma mistura de lembrança e tabu. No bairro onde moravam, o campo de futebol parecia vazio sem Carlos correndo atrás da bola. Os colegas ainda falavam dele no tempo presente. O Carlos joga bem. O Carlos ia ser craque, como se o tempo não tivesse direito de apagá-lo. Já a Ana Paula, que vivia emprestando livros para as amigas, deixou um silêncio nas conversas de infância. Seus cadernos, esquecidos em gavetas, eram tocados com cuidado, como se fossem relíquias. A cada aniversário, a dor se renovava. Maria não estava para preparar os bolos. João não contava histórias de estrada. Carlos não recebia parabéns no campo. Ana Paula não apagava velas. O tempo continuava avançando para o mundo, mas não para os Ribeiro. Era como se a família inteira tivesse ficado congelada na fotografia do último dia. As autoridades, depois de meses sem pistas, limitavam-se a protocolos. Os boletins eram secos, impessoais. Para os parentes, parecia que o Estado tinha desistido. Para eles, porém, desistir não era opção. Mesmo sem recursos, organizavam pequenas expedições, retornavam às estradas da Serra da Canastra, perguntavam a estranhos. Cada resposta negativa era mais uma pedra empilhada no coração. E havia o peso do esquecimento coletivo. Enquanto para os íntimos a ausência era um grito, para a sociedade o caso se tornou apenas mais uma notícia antiga. O mundo seguia em frente. Novos desaparecimentos, novos crimes, novos escândalos ocupavam os jornais. A cada manchete fresca, a lembrança dos Ribeiro era empurrada mais fundo no poço da indiferença. Mas a memória tem suas próprias formas de resistir. Para alguns, os Ribeiro nunca saíram de cena. Um vizinho jurava ainda ouvir de vez em quando a voz de Ana Paula brincando no quintal. Uma tia dizia que sonhava com o João, pedindo para não ser esquecido. Os sonhos, as lembranças e até os delírios se tornaram formas de manter viva uma família que, oficialmente, já não existia. E assim passaram-se 4 anos. 4 anos em que o tempo não curou, apenas corroeu. 4 anos em que o silêncio da Serra da Canastra ecoava mais alto do que qualquer resposta humana. Com o passar dos meses e depois dos anos, a ausência de respostas abriu espaço para aquilo que sempre floresce quando o silêncio domina: rumores. A Serra da Canastra, com suas estradas sinuosas e cavernas escondidas, tornou-se não apenas o cenário do desaparecimento, mas também o palco de narrativas que se multiplicavam de boca em boca. Havia quem dissesse que os Ribeiro haviam sido vítimas de um assalto em alguma estrada secundária. Os anos 90, afinal, não eram tempos fáceis. Grupos armados costumavam interceptar viajantes, principalmente em regiões isoladas. Essa teoria ganhou força quando, meses depois do desaparecimento, um morador afirmou ter visto um carro abandonado semelhante ao da família. Porém, ao checar a informação, não havia nada além de um veículo velho e enferrujado, que não tinha ligação alguma com eles. Outros acreditavam em algo mais sombrio, que a família havia se cruzado com atividades ilegais comuns na região. Fala-se de garimpos clandestinos escondidos nas serras, de rotas usadas para transporte de drogas, de grupos que se organizavam para manter segredo a qualquer custo. Para esses teóricos, a caverna onde os Ribeiro se abrigaram naquela noite de tempestade não foi apenas um refúgio, mas talvez um local proibido, guardado por olhos que preferiam um silêncio à exposição. As investigações oficiais, mesmo intermitentes, seguiam criando hipóteses. Uma delas era a possibilidade de acidente natural. O carro poderia ter despencado em um dos muitos desfiladeiros escondidos pela vegetação. Foram feitas buscas em encostas, rios e vales profundos, mas nenhum vestígio foi encontrado. A serra parecia engolir não apenas corpos, mas também as provas. Enquanto isso, os rumores ganhavam vida própria. Um garçom de um restaurante em um vilarejo próximo afirmou, em 1996, ter visto uma família parecida com os Ribeiro pedindo comida.
Disse que a mãe parecia nervosa, que os filhos pouco falavam e que o pai mantinha um olhar fixo, desconfiado. A história correu rápido e alimentou a ideia de que eles estariam vivos, escondidos por algum motivo. Mas a investigação mostrou que o garçom havia confundido clientes diferentes, uma família de turistas de São Paulo. Em outros cantos, o desaparecimento começou a ganhar tons de lenda. Crianças eram advertidas: não se afastem na serra, senão desaparecem como os Ribeiro. O mistério virou quase folclore local, reforçando a sensação de que o tempo não devolvia nada. Na ausência de respostas, até mesmo teorias improváveis floresciam. Houve quem falasse em abdução extraterrestre, em seita secreta, em fuga planejada. O desespero dos familiares, porém, não lhes permitia rir ou desdenhar de nada. Cada rumor era uma chama de esperança, ainda que frágil. A polícia, pressionada a manter ao menos a aparência de investigação, reabriu buscas em 1997. Cães farejadores retornaram à serra, guias revisitaram cavernas, mas novamente nada se encontrou. A cada tentativa fracassada, a confiança no trabalho das autoridades se esvaía. Era como se o caso tivesse se tornado apenas mais um número em arquivos poeirentos. O mais cruel, no entanto, eram os trotes. Sim, havia pessoas que ligavam para a família afirmando ter informações, pedindo dinheiro em troca de pistas, prometendo revelar o paradeiro dos Ribeiro. Cada ligação era um punhal cravado no peito da esperança. Muitas vezes, os pais de João corriam até delegacias acreditando que finalmente haveria notícias, apenas para descobrir que eram mentiras. O tempo não apenas apagava, mas também zombava. Em meio a tantas teorias, o caso começava a perder força. A mídia, que antes estampava rostos sorridentes em páginas inteiras, passou a dedicar apenas notas curtas. Família Ribeiro continua desaparecida. A cidade, o estado e o país seguiam suas vidas. Apenas os íntimos permaneciam presos, como que aprisionados em março de 1995, sem poder seguir adiante. O silêncio da serra era mais alto do que qualquer rumor. O tempo é implacável. Para quem perde, cada dia é uma eternidade. Para o mundo, é apenas mais uma página virada. Foi assim que o caso da família Ribeiro, tão vivo em 1995, foi sendo lentamente engolido pelo esquecimento coletivo. No começo, os jornais dedicavam manchetes inteiras, rádios locais interrompiam programas para dar atualizações, e até emissoras nacionais enviavam repórteres à Serra da Canastra. Havia câmeras filmando cada busca, cada depoimento. As lágrimas da mãe de Maria foram transmitidas em rede nacional, comovendo um país inteiro. Mas, com o passar dos meses, o mistério sem solução deixou de atrair atenção. Em 1996, as primeiras páginas já eram ocupadas por outros escândalos políticos, novos crimes urbanos, tragédias que exigiam frescor. O sumiço dos Ribeiro era agora apenas uma nota de rodapé. Em 1997, tornou-se uma lembrança distante, mencionada apenas em retrospectivas ou em colunas de mistério. Em 1998, quase não aparecia mais. Era como se a família tivesse desaparecido duas vezes, primeiro na Serra, depois na memória do país. A vida cotidiana também colaborava para o apagamento. Novas famílias se mudavam para o bairro onde viviam, e os novos vizinhos pouco sabiam da tragédia. As crianças que haviam brincado com Ana Paula cresceram, mudaram de escola, algumas deixaram a cidade. O campo de futebol onde Carlos se destacava viu surgir novos jogadores, e sua ausência virou apenas um espaço vazio em fotografias antigas do time. No entanto, para os que amavam, o esquecimento coletivo era uma ferida ainda mais dolorosa que a ausência em si. Os pais de João diziam sentir como se o mundo tivesse decidido que a vida de seus netos não importava mais. A mãe de Maria chorava ao ver que ninguém lembrava do aniversário da filha. Os aniversários se transformaram em velas solitárias acesas em silêncio, sem festa, sem convidados. O esquecimento também atingiu a polícia. Novos casos sobrecarregavam as delegacias. Desaparecimentos recentes exigiam atenção imediata. Arquivos antigos eram guardados em gavetas fechadas, cobertos pela poeira. O processo da família Ribeiro, volumoso e cheio de relatórios inconclusivos, passou a ser apenas mais um entre centenas. Se algum policial recém-chegado abria o dossiê, rapidamente percebia que não havia novas linhas de investigação.
O mistério permanecia estagnado. Nas ruas, a história dos Ribeiro virou quase um sussurro. Alguns moradores ainda lembravam, mas falavam em tom baixo, como se fosse uma maldição. Outros, cansados de não ter respostas, preferiam evitar o assunto. E assim, a memória pública foi se desfazendo como fumaça ao vento. Para os familiares, essa indiferença era cruel. Eles continuavam presos a março de 1995, enquanto o mundo avançava para abril, maio, junho, para anos seguintes. A dor era a mesma, mas já não havia ombros para ampará-los. A cada tentativa de manter viva a lembrança, uma missa, uma entrevista, uma fotografia publicada, a resposta era cada vez mais fria. Silêncio ou desinteresse. O esquecimento, portanto, não era apenas a ausência de memória coletiva, mas uma segunda condenação. Era como se os Ribeiro estivessem sendo apagados pela segunda vez, desta vez sem chance de retorno. E ainda assim, o tempo guardava algo. A Serra Silenciosa escondia dentro de si a verdade que os homens haviam desistido de procurar. Os sacos pretos, ocultos em uma gruta remota, esperavam um momento em que a poeira do tempo seria soprada. Agosto de 1999. 4 anos haviam se passado desde que a família Ribeiro desapareceu sem deixar rastros. Para muitos, o caso já não passava de uma lembrança distante, um enigma que o tempo engolira. Mas a Serra da Canastra, silenciosa e imponente, guardava em si segredos que não poderiam ser ocultados para sempre. Foi um grupo de exploradores amadores, interessados nas formações rochosas e nas cavernas pouco conhecidas da região, que se deparou com algo perturbador. Enquanto avançavam por uma trilha íngreme, chegaram a uma abertura estreita, quase invisível sobre a vegetação. A princípio, parecia apenas mais uma das muitas grutas que se multiplicam nas encostas. Mas, ao entrarem, sentiram um ar pesado e úmido, um silêncio diferente, como se as paredes guardassem uma respiração interrompida. No fundo da caverna, à luz fraca das lanternas, viram 4 sacos plásticos pretos. Não estavam dispostos ao acaso. Estavam alinhados, lado a lado, como se alguém os tivesse colocado ali com intenção. O choque foi imediato. Um dos exploradores, tomado pelo instinto, abriu parcialmente um dos sacos. Dentro, os ossos humanos repousavam em silêncio, misturados a fragmentos de roupas. A polícia foi acionada. Em pouco tempo, a pequena gruta se transformou em cenário de perícia. Peritos entravam e saíam em silêncio, registrando cada detalhe. Nos sacos, confirmava-se o que muitos temiam: os restos da família Ribeiro, desaparecida 4 anos antes. João, Maria, Carlos e Ana Paula haviam sido encontrados, não pela persistência das autoridades, mas pela casualidade do destino. A descoberta trouxe à tona perguntas ainda mais perturbadoras. Quem havia colocado os corpos em sacos plásticos? Por que deixá-los ali, em uma caverna tão remota? A natureza não organiza assim, não alinha ossos em ordem. Havia intenção, havia mão humana. Mas de quem? E por quê? Os familiares receberam a notícia com um misto cruel de alívio e dor. Alívio por finalmente poderem velar seus entes queridos. Dor por constatar a confirmação do que, no fundo, já sabiam. O funeral realizado em Belo Horizonte reuniu dezenas de pessoas que ainda guardavam lembranças do Ribeiro. As lágrimas corriam não apenas pela perda, mas pelo peso da espera. 4 anos em que o tempo havia se arrastado sem piedade. As investigações reabertas não trouxeram respostas claras. Havia indícios de que a família poderia ter se deparado com pessoas envolvidas em atividades ilícitas na serra. A tempestade daquela noite os teria empurrado para o lugar errado, no momento errado. Mas nada foi comprovado. Nenhum culpado foi identificado. Nenhum julgamento aconteceu. O caso, oficialmente, terminou com a descoberta, mas não com a explicação. A imagem dos 4 sacos pretos dentro da caverna tornou-se símbolo de um mistério maior: o silêncio da Serra da Canastra, a negligência das autoridades, a incapacidade do tempo de curar. Para os que ficaram, aquele não era o fim, mas apenas uma pausa cruel. As perguntas permaneciam.
O que realmente aconteceu naquela noite de março de 1995? Por que uma família inteira precisou desaparecer para só ser lembrada pelo eco de ossos em sacos plásticos? O tempo, como sempre, seguiu adiante. Mas nas memórias da família Ribeiro, ele permanece suspenso entre a viagem interrompida e a descoberta sombria. A Serra da Canastra continua lá, imensa e silenciosa, guardando mistérios que talvez jamais sejam revelados. E assim encerramos mais uma história aqui no Arquivo do Tempo, o canal onde as histórias esquecidas são contadas novamente. Histórias que o mundo tenta silenciar, mas que permanecem vivas, esperando ser lembradas. Se você chegou até aqui, inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a não permitir que essas memórias sejam apagadas pela poeira do tempo. E eu deixo uma pergunta para você. O que acha que realmente aconteceu com a família Ribeiro naquela noite de tempestade? Teriam sido vítimas do acaso ou testemunhas de algo que nunca deveriam ter visto?